Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é história e o assunto é o Egito e Napoleão. O assunto é muito discutido, falado, filmado, então vocês sabem bastante, mas nunca é bom, nunca é demais recordar, não é? Bom, Napoleão nasceu em 1769 na Córcega, na ilha da Córcega, e vai morrer em 1821 na ilha de Santa Helena, com 54 anos de idade, tá? Bom, vou falar da Córcega. Onde fica essa ilha onde ele nasceu? A Córcega é a quarta maior ilha do Mediterrâneo e é separada da ilha da Sardenha, que fica ao sul, por um estreito chamado Estreito de Bonifácio, que tem apenas no ponto mais próximo 11 quilômetros, quer dizer, 11 quilômetros separa a ilha da Córcega, que está ao norte, da ilha da Sardenha, que está ao sul. Até hoje a Córcega é francesa e a Sardenha é italiana. Bom, mas até 1768, a ilha da Córcega era italiana também, mas virou francesa nesse ano, 1768, quando a França invadiu a ilha. Uma curiosidade, Napoleão nasceu um ano depois dessa invasão, quando a França invadiu a ilha. Bom, e ele nasceu em Ajaccio, que é a capital da Córcega, tá? É a cidade onde ele nasceu. Eu falei que Napoleão morreu na ilha de Santa Helena. Onde fica essa ilha? É uma ilha que fica no meio do Atlântico Sul, sendo descoberta pelos portugueses em 1502. Depois da Batalha de Waterloo, em 1815, aquela batalha que acabou com Napoleão, né? Onde ele foi preso e exilado na ilha Santa Helena, ele foi derrotado nessa batalha. Depois dessa batalha, ele ficou durante 6 anos nessa ilha Santa Helena, onde veio morrer em 1821, dizem que de câncer de estômago. Bom, mas voltando a Napoleão Bonaparte, qual a sua importância? Os livros estão cheios de histórias deles. Ele é um personagem muito discutido na história. Napoleão foi um grande líder das tropas francesas. Aí começou a carreira dele. Ele foi o grande líder das tropas francesas na luta contra as forças que procuravam por fim a Revolução Francesa. Vocês sabem que a Revolução Francesa durou 10 anos e pôs fim ao absolutismo dos reis na França, inclusive com a guilhotina da Maria Antonieta e Luís XVI. Não vou falar agora da Revolução Francesa. Então, a importância dessa Revolução Francesa foi muito importante. Foi aí que começou a carreira dele, porque nesses 10 anos ele lutou contra essas tropas que queriam invadir a França e acabar com a Revolução, tá? Bom, mas foi tão importante a Revolução Francesa que em 1788, quando foi a queda da Bastilha, que é o símbolo do início da Revolução Francesa, quando essa data foi tão emblemática que escolheram 1788 como o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Porque a Revolução Francesa vai de 1788 a 1798, 10 anos, 98 e 99, 10 anos. Mas o símbolo do início é a queda da Bastilha, né? Que foi em 1788, então marca o fim da Idade Moderna e o início da Contemporânea, tá? Bom, Napoleão, no ano de 1799, através de um golpe militar, se declara cônsul da França. Golpe que foi apoiado pela burguesia, que achava que Napoleão seria um aliado para seus interesses econômicos. Uma parte. Então, houve um golpe militar, né? Em 1799, ele se colocou como cônsul. Mas quem governava a França nesse ano? Era o Diretório. Ele derrubou o Diretório e se tornou cônsul em 1799, tá? Porque nos últimos 4 anos da Revolução Francesa, já falei, quem governava era o Diretório, mas foi derrubado em 1799 pelo Napoleão. E em
1804, 5 anos depois, ele se declara imperador da França. Tem um quadro maravilhoso, onde ele se coroa, ele chama o Papa, se coroa na Catedral de Notre Dame com sua esposa Josefina. Isso é outra história. Bom, mas Napoleão foi imperador, então, de 1804 a 1814. 10 anos, tá? Mas ele foi preso por uma coligação de países e foi colocado na ilha de Elba. Isso em 1814. Mas em 1815 ele consegue fugir pelo caminho, leva seus adeptos e consegue governar a França durante 100 dias, até que seu governo acaba após a Batalha de Waterloo, como eu já falei, e ele é preso definitivamente na ilha de Santa Helena, onde morreu, tá? Bom, Napoleão deixou um grande legado político e cultural para a história. Ele é considerado um dos líderes mais célebres e controversos da humanidade. Suas guerras e campanhas são estudadas até hoje nas escolas militares em todo o mundo, tá? Um fato realizado por Napoleão, que repercutiu muito em Portugal e no Brasil, foi o bloqueio continental, que vocês conhecem bem. Um decreto, né, dirigido por Napoleão para arruinar a economia inglesa. Com esse decreto, esse bloqueio continental, nenhum país podia comercializar produtos ingleses, tá? Portugal, como não obedeceu, Napoleão ordenou a invasão do território português. Isso fez com que a família real portuguesa viesse para o Brasil, Dom João VI e comitiva. Isso é outra história. Agora, sabe o que eu vou falar? Que esse é o meu objetivo dessa aula? É a campanha no Egito de Napoleão. Antes da Revolução Francesa acabar, em 1798, um ano antes dele se tornar cônsul, ele parte para o Egito com 18 mil soldados. A Revolução Francesa ainda nem tinha acabado, como eu falei. O objetivo dos franceses era ocupar o Egito, ele foi como chefe desses 18 mil soldados, era ocupar o Egito, né? Utilizarem o território como plataforma para avançarem para a Índia, com o apoio das forças locais, atacarem o domínio britânico na Índia. O objetivo da França era sempre acabar com o poderio britânico. Bom, o comando de Napoleão no Egito durou de 1798 a 1799. Os objetivos militares foram um fracasso. Em termos militares, a campanha foi um fracasso, um desastre. Muito desperdício de vidas, desperdício de dinheiro, materiais, etc. Mas a campanha militar, com esses 18 mil soldados, também foi acompanhada por muitos cientistas, né? Pois nessa parte a campanha foi um sucesso. Ó, o Louvre que fale, o Museu Britânico que fale. Vou falar depois sobre isso. A comitiva de Napoleão levou 167 cientistas, além de técnicos, artistas, engenheiros, etc, etc. O resultado dessa comitiva, né, cultural foi suficiente para preencher depois cerca de 22 volumes sobre o Egito. Foram escritos 22 volumes sobre o Egito, uma das obras mestras da egiptologia. Foi aí que começou a egiptologia, o desejo de saber a história do Egito. Naquela época, quando Napoleão chegou lá, quem eram os donos do Egito? Eram os mamelucos. Que diante dos franceses, quando eles viram que os franceses estavam atacando, eles posicionaram 100 mil mamelucos para expulsá-los dali. Mas, devido às suas armas
serem tão obsoletas, os mamelucos perderam 6.000 homens antes deles fugirem em pânico. Perderam 6.000 homens e fugiram em pânico. Do lado, suas armas eram obsoletas, perto dos franceses. Do lado francês, não passaram de 300 entre os mortos e feridos, enquanto que os mamelucos foram 6.000 mortos. Bom, mas quem eram os mamelucos? Mameluco vem do árabe, quer dizer possuído, aquele que possui. Eram comprados jovens, recebiam treinamentos militares e religiosos, e depois, com esses treinamentos militares e religiosos, podiam ascender a altas posições militares e até governamentais, após converterem-se também ao Islã, né? Aí deixavam de ser escravos, quando eles eram comprados, eram escravos, e eram treinados como soldados, tá? A expedição de Napoleão fez explodir, como eu falei, a egiptomania, a egiptologia e agora a egiptomania. Egiptologia é o desejo de estudar a história do Egito. E a egiptomania surgiu nessa época na sociedade francesa. O que era a egiptomania? Mania da cultura egípcia. Objetos como pratos, panos, sopeiras, roupas, etc., passaram a ser usados pelos franceses. Era uma egiptomania. Nessas expedições ao Egito, muitos objetos foram retirados do Egito, vocês sabem, sem controle algum. E a maioria daqueles mais valiosos, lógico, a maioria, grande maioria, estão hoje no Louvre, no Museu do Louvre em Paris, e no Museu Britânico em Londres. Em 1822, por causa dessa expedição de Napoleão, todo mundo sabe, também ocorreu a decifração dos hieroglíficos por Champollion, que era um dos cientistas que foram na comitiva de Napoleão, tá? Ele achou a pedra de Roseta, viu que eram 3 textos iguais, só que em 3 línguas diferentes, e levou para a França, estudou durante anos e acabou decifrando a escrita egípcia, porque até então ninguém sabia ler nada do Egito. Achavam até que eram enfeites nas tumbas, nos monumentos, tá? Então foi Champollion que decifrou, e aí então aumentou mais ainda a egiptologia, estudo do Egito, tá? Olha, eles levaram tantos objetos para a França, tantos objetos que o Museu do Louvre está cheio, né? Muitos. Eu vou mandar várias fotos que estão lá no Museu do Louvre. Agora, em Paris, na Praça da Concórdia, no local onde antes era ocupado pela guilhotina na Revolução Francesa, tá? O que vai acontecer nessa Praça da Concórdia? Em 1836, o rei Luís Felipe coloca um enorme obelisco que veio do Egito. Esse obelisco tem 30 metros de altura e pesa 246 toneladas. É originário de Luxor, no Egito, e tem mais de 3.000 anos. Quem for a Paris, quem for na Praça da Concórdia, vai ver esse obelisco. O obelisco, o que é? É um monumento arquitetônico comemorativo, tá? Bom, agora eu vou falar, já falei de Napoleão, da importância, tá? Hoje, só uma parte, hoje ninguém pode tirar nada do Egito, tá? Sem ordem. Ninguém pode tirar nenhum objeto do Egito, mas naquela época do Napoleão foi uma festa, tá? Agora eu vou falar quem mandava no Egito e como é que ele conseguiu sua independência. Bom, a independência, quem mandava no Egito eram os britânicos, lógico, a Inglaterra. A independência do Egito ocorreu em 1922, quando o Reino Unido concedeu essa independência, tá? E Ahmad Fuad tornou-se rei do Egito, mas foi uma independência só nominal, pois o governo britânico intervinha em todos os assuntos internos do Egito. Um ano depois foi assinada uma Constituição, onde foi proclamada no Egito a monarquia constitucional.
uma parte. Hoje, o Egito é governado por uma república presidencial. Eu vou falar mais um pouquinho do Egito. Como estava o Egito na Segunda Guerra Mundial? Vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, né? Estava dividido em dois grupos de países, né? De um lado, o eixo estava a Alemanha, a Itália, o Japão. Do outro lado, os aliados, onde estava o Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E a guerra? O Reino Unido estava do lado dos aliados, contra os alemães. Só que a Inglaterra, durante a guerra, ela aumentou sua presença no canal de Suez. Mas os líderes egípcios desejavam a vitória do eixo, porque assim acreditavam, se livravam dos ingleses, que estavam cheios dos ingleses ali dando piteco. Eu vou ficar por aqui. Beijo!